Vamos convidar agora nosso querido Salomão, que também é professor, palestrante espírita, doutorando em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, não é, Salomão? Inclusive, quero fazer uma correção, porque por erro meu, eu compartilhei um post, né, um banner da AGE, que dizia que ele já era doutor. Falta pouco, mas ainda falta, né, Salomão? Então, só fazer essa correção. Falta pouco, mas ele é doutorando, ele ainda não é doutor. Em breve será doutor. Então, peço desculpa por essa falha, Salomão. Mas está aqui a correção ao vivo da minha falha, foi minha mesmo. E então eu quero dar a palavra a Salomão, que é promotor de justiça também, professor, palestrante espírita, é nosso diretor acadêmico aqui da AGE, Pernambuco. E Salomão vai falar para a gente, deixa eu pegar aqui o tema de Salomão, vai falar sobre intervenções no combate ao abuso sexual infantil. Importante tema aí para a gente tomar conhecimento, né, Salomão, e ficar sempre atento às nossas crianças e adolescentes que, infelizmente, passam por essa situação, não é, na nossa sociedade. Então, Salomão, a palavra é sua. Agradeço desde já e fique à vontade. E lembrando ao pessoal que pode colocar lá no chat as suas perguntas e observações para que daqui a pouquinho a gente volte com a Érica para a gente fazer essa resposta aí, esse momento de perguntas e respostas. Salomão, meu amigo, a palavra está com você. Minha querida presidente Bárbara, para mim é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui com você, todos os confrades e amigos da AGE, simpatizantes, colegas, amigos, né? Pessoas que estejam acompanhando o site nesse momento da TV7. Para mim é uma grande satisfação e sempre será colaborar com a AGE. E quero dizer a você que não precisa se desculpar de nada, apenas são essas formalidades, né? Isso não significa muita coisa, esses títulos e tudo mais. E na verdade, isso apenas são etapas da vida que a gente vai academicamente cumprindo. Somos e seremos sempre, né? Sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhuma demagogia, somos e seremos sempre estudantes, né? Do direito, e tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Muito bem, vejam, eu tenho que fazer a gente tem que fazer primeiro uma certa reflexão grande, né? Sim, antes que eu esqueça, eu queria também saudar a nossa presidente da AGE Brasil, Juliane, né? Pitiado, que também nos deu a honra da participação da AGE Brasil hoje aqui, né? E que coisa bacana, né? Apesar de toda a dificuldade, de toda a dor que a pandemia trouxe, mas veja o lado positivo, da gente conseguir, a partir de um momento tão difícil, conseguir extrair coisas positivas, né? Construir a partir do pântano, como Emmanuel costuma dizer, extrair flores, né? E veja que coisa bacana essa nossa interação, né? Na internet, conseguindo toda essa ligação com a AGE Brasil, com companheiros, com colegas, com simpatizantes que estão acompanhando esse estudo aí em todo o Brasil. Que coisa boa, né? Então, veja, vamos fazer vamos dizer assim, eu não vou chamar contraponto, porque não é. A gente vai fazer assim uma certa digressão para uma outra ótica de ver o ECA. A gente viu com a professora Érica, né, com a minha querida amiga Érica, toda a evolução, né, da doutrina da proteção irregular, conhecida como doutrina minorista, até chegar à doutrina da proteção integral, não é? A necessidade de um tratamento digno para a criança e para o adolescente autor de auto infracional. O que eu vou abordar aqui é quando a criança e o adolescente são vítimas, né? Especificamente vítimas de um adulto, não é? E que violou um aspecto muito importante da sua condição de ser humano, não é? Que vamos ver que isso termina resvalando para o espírito, que é a dignidade sexual. Por isso que a gente vai falar de um tema importante, os avanços, né, à luz dessa doutrina jurídica espírita que a gente tem trazido aqui para vocês, do ponto de vista dos avanços do ECA, do ponto de vista da proteção dessa dignidade sexual da criança e adolescente, contra o abuso sexual, que é uma realidade muito difícil, mas muito importante, que a gente vivencia ainda hoje em nosso dia a dia. Lamentavelmente, é uma criminalidade silenciosa, e é importante que, no âmbito também espírita, nós estejamos conscientes do problema para que possamos orientar, eventualmente, vítimas e até mesmo agressores.
Não é? Até porque esse tema, como a gente vai ver, tem sido abordado pontualmente, mas de forma importante também na doutrina espírita. Então, eu preparei uma apresentação aqui para vocês, né? Não foi tão bonita como a da professora Érica, viu? Mas a gente tenta chegar perto, né? Vejam, eu começo falando, né? Antes da gente falar do ECA, tudo, como eu falei da abuso sexual, eu me sinto no dever de falar um pouco sobre o sexo, né? O sexo que a gente pode dizer que é vida, é fonte inesgotável das energias genésicas, né? Energias que dizem respeito à nossa biologia, ao nosso corpo, imprescindível para a perpetuação da espécie humana. Então, a gente não vai falar aqui de qualquer coisa que possa ser considerada absurda, de algo que nos seja estranho à nossa natureza. Não, é algo que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Vamos lembrar da conversa quando Divaldo Franco, por exemplo, estava vivenciando o despertar do sexo naquela idade, em tenra idade, e foi conversar com Chico Xavier, não é? Ele preocupado, não é, com o que Chico ia dizer, quase não dorme de um dia para o outro, e Chico disse, olha, tranquilizou, disse, olha, o sexo faz parte, né? Olhe em volta e você vai ver, tudo é sexo, né? Porque diz respeito justamente à perpetuação da vida. É como Emmanuel coloca, né, no livro Vida e Sexo. Quando a gente, diante do sexo, nós não estamos falando de algo que nos lembre trevas ou um despenhadeiro para as trevas, né? Mas de uma fonte viva, né, das energias que o universo nos colocou em nossas mãos para que nós possamos desempenhar bem as nossas tarefas, o nosso planejamento reencarnatório, né, a nossa proposta de vida aqui nesse plano terreno. Joana de Ângeles, né, lembra muito, de uma forma muito clara, o sexo é importante para nós, mas nós não podemos viver na dependência dele, viver como se tudo na nossa vida dependesse dele, ou só pensar em torno dele. Né? Por isso que é importante a ideia de uma educação sexual, buscando sempre o equilíbrio, sem a castração exagerada e sem a liberdade sem limite. Vejam, em tudo na vida é importante também a gente entender o seguinte, não se pode haver a repressão exagerada, mas também tem que haver limite, né? Então, isso, a educação sexual, isso termina resvalando depois para o agressor sexual. É importante a gente ter consciência dos nossos limites em todos os planos na vida. É como disse Paulo de Tarso na primeira epístola aos Coríntios, não é? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E a doutrina espírita traz muito essa mensagem. Né? Independentemente disso, da nossa vida, das nossas crenças, né, eu poderia até dizer isso, tudo pode até não ser permitido, mas nem tudo nos convém. Então, a ideia da educação sexual passa muito por isso, de você entender os seus limites, né, e da consciência de que, vamos usar uma linguagem mais simples, de que quando o seu direito termina, a esfera de outros direitos de outra pessoa começa. Então, você não pode ter certas ações, né, e agir em nome delas, de querer satisfazer em torno de toda forma um desejo seu, de uma maneira que venha a macular ou a violar sentimentos, não é? Ou mesmo a dignidade de uma outra pessoa. André Luiz, não é? No livro Evolução em Dois Mundos, é muito feliz também quando coloca o seguinte, o sexo, e aí a gente precisa falar um pouco também, né? Sair um pouco da ideia biológica e ir para a questão espiritual. A fonte, a sede do sexo não está necessariamente no corpo, mas no espírito. E ele se manifesta através da nossa mente, dos pensamentos. Quando você lê principalmente o início do livro, você vê como o pensamento ele é forte, ele é importante, não é? No sentido até de direcionar condutas nossas que podem ser boas ou ruins para nós mesmos. Inclusive, o livro mostra muito claro que se você pensa coisas boas, isso vai lhe trazer saúde. Se você pensa coisas ruins, né, isso vai, lamentavelmente, trazer para o seu corpo físico doenças. Então, isso vale também para a ideia do sexo, no sentido de que aquele indivíduo que se desregra no sentido de acesso até a materiais de cunho pornográfico e vive em torno disso, é evidentemente que o pensamento dele, o espírito dele, isso agregado a outras reminiscências de outras vidas, porque isso pode acontecer também, né? A gente precisa trazer essa mensagem espiritual, e isso termina o quê? Direcionando esse pensamento, não é? As ações e os pensamentos dessa pessoa e fazendo com que ele termine se desvirtuando e tendo comportamentos, vamos dizer assim, desregrados na área sexual. Porque é como André Luiz diz, ó, trazemos em nossa vida, vida após vida, em nosso espírito, vida após vida, as consequências de nossas ações, incluídas aquelas praticadas no campo da sexualidade.
Então, precisamos pensar em utilizar o sexo, né? E ter muito cuidado com essa utilização de forma desregrada e desequilibrada, porque isso vai provocar no agressor consequências, e também no agredido, obviamente, na vítima, né? Consequências de ordem física, psíquica e espiritual. E aí me permite um parênteses importante, a gente, e aí dentro daquilo que até a professora Érica falou no final, é claro que a gente tem que ter, do ponto de vista moral, um sentimento de perdão, de não julgar do ponto de vista moral. Mas é importante também que os órgãos responsáveis tomem as atitudes necessárias diante dos agressores, não é? E aí eu me refiro principalmente a um agressor adulto, quando ele vem a praticar uma agressão contra a dignidade sexual, seja de um adulto, seja de uma vítima. Então, a gente precisa também ter um enfoque importante, não é? De que todo o processo penal ele também tem que respeitar a pessoa do réu enquanto ser humano, mas também precisa respeitar a vítima. A vítima também é um sujeito de direitos. Ela precisa de respeito, ela precisa de dignidade também. Não só no âmbito moral, mas no âmbito jurídico também. Não é só o réu também. Né? Essa semana a gente assistiu um espetáculo, né, ridículo, podemos dizer assim, de um tratamento completamente desequilibrado, desregrado de um profissional, de um operador jurídico, com a omissão de 2 outros, importante dizer, em desfavor de uma vítima de um crime de estupro. Pelo menos a acusação pesava sobre isso, trazia isso. Então, independentemente disso, quem quer que seja, quem está ali no âmbito de um tribunal, no âmbito de um processo, seja réu, seja vítima, precisa ser respeitado. Então, toda a lógica de um estudo, ainda que seja jurídico espírita, ele há que preservar a dignidade não só do acusado, evidentemente que sim, tem que ser preservada isso, mas também da vítima. Pensar também na vítima. Né? Não é só, a gente vai ver, é importante deixar claro o seguinte, eu li até alguns textos sobre, por exemplo, estupro e espiritismo, que é um tema polêmico que a gente vai tratar como consequência do abuso sexual. A gente não pode partir de um pressuposto de dizer, o tempo vai regulamentar. Perdoemos o agressor, não é? Isso do ponto de vista moral. Né? Mas do ponto de vista jurídico e legal é necessário até para ele espiritualmente a punição. E a gente não pode achar que só o tempo vai curar a vítima, não. A gente tem que pensar também que ela vai, principalmente uma vítima de abuso sexual, ela vai ter graves consequências, não somente de ordem espiritual, mas biopsíquica, não é? Biopsíquica, ela vai precisar de um tratamento. Não é só esquecer, não é? É preciso se colocar no lugar da vítima e entender todo o processo que ela vai passar. Vítima de qualquer crime, mas aqui eu me refiro especificamente a um crime de um abuso sexual. Ok? Então, claro, como eu de certa forma já disse, a gente precisa entender e canalizar nossas energias sexuais dentro de limites e dentro de respeito a regras morais, regras de convivência e também as normas jurídicas, que aí é onde entra o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi uma norma importante. Ela não é uma norma, não é uma norma jurídica, vamos dizer assim, perfeita, não é, mas ela teve avanços importantes, né? Principalmente na consagração da doutrina da proteção integral, como a professora Érica já falou agora há pouco, né? Ela traz até no âmbito do ato infracional também ela teve um lado muito importante, quando ela coloca o adolescente, vamos dizer assim, infrator, enquanto verdadeiramente o sujeito processual, só podendo vir a receber uma medida socioeducativa a partir do devido processo legal, tendo uma defesa, não é? Então, claro que do ponto de vista prático, isso é difícil, mas a UECA traz essa previsão importante e necessária, né? Então, em relação ao abuso sexual, o que é que o ECA trouxe? Inicialmente, ele tratou até de forma tímida esse tema, regulamentando o tema do abuso sexual, porque ele tem também, de certa forma, uma previsão no Código Penal, mas ele tratando especificamente de crimes que envolvam o abuso sexual de criança e adolescente nos artigos 240 e 241. Posteriormente, houve uma lei de 2008 que aí tipificou melhor, esclareceu melhor as várias, vamos dizer assim, nuances e detalhes, principalmente hoje com os meios digitais, que a gente tem acesso, que tem um lado muito positivo, mas também, infelizmente, pode ser utilizado para um lado negativo, para o mal. Não é? Então, o ECA procurou também tratar disso, a gente vai ver daqui a pouco. Tá ok? Bem, eu vou pular essa parte, mas só queria dizer a vocês o seguinte, que o que é muito importante dentro da esfera do abuso sexual infantil, né? Quando a gente vem a ferir a dignidade de uma pessoa
ou de uma terceira pessoa, vamos dizer assim, e aí especificamente no caso de uma criança ou adolescente, através de práticas sexuais forçadas, a gente tem o que a gente chama de estupro, não é? Que é uma modalidade que está prevista lá no código, no nosso Código de Processo Penal, no Código Penal, perdão. E vejam, o estupro, essa é você ter com alguém, praticar com alguém atos libidinosos, não é somente a relação sexual, mas de uma forma forçada ou mediante grave ameaça. Vamos, por hora, definir assim, né? Como lembra Divaldo Pereira Franco, o estupro ele é um crime bárbaro, não é? Em algumas situações pode até haver laços espirituais pretéritos entre vítima e agressor, principalmente no caso do abuso sexual infantil, quando muitas vezes o agressor é uma pessoa que está dentro da própria casa da vítima, não é? Mas é preciso deixar claro, isso não justifica, em hipótese alguma, a conduta do agressor, não é? Que ele deveria, inclusive por toda a questão espiritual envolvida, ele deveria ter justamente dentro da ideia de reforma íntima que todos nós temos que ter, principalmente aqueles, é o que a doutrina espírita traz, não é? Principalmente nós que temos dívidas a resgatar de outras vidas, nós não podemos, nós temos que justamente superar isso. Isso fica muito claro, por exemplo, no livro Sexo e Obsessão, onde um religioso tinha tendências, não é? De ser um abusador sexual infantil, e fica muito clara a mensagem da espiritualidade, que era dever dele lutar contra aquilo, até inclusive buscar tratamento contra aquela tendência, né? Pois bem, então assim, a gente não pode tratar desse tema antes da gente passar mais para os detalhes, vamos dizer assim, jurídicos da questão, sócio-jurídicos, mas a gente não pode nunca esquecer o seguinte, que quando a gente, Manuel Filomeno de Miranda lembra muito bem isso, quando a gente usa de forma equivocada as nossas energias genésicas no campo sexual, a gente abre o nosso corpo para influências, não é? Permitindo que consciências desencarnadas em situação aflitiva ou doentia venham a nos obsediar, não é? Gerando em nós obsessões, e aí que, inclusive, gerando a necessidade de reiteradas, né? Reiteradas ações no campo da sexualidade desregrada. No livro Sexo e Destino, quando você verifica a conduta de Cláudio Nogueira, não é, que vem a ser um abusador sexual, inclusive da própria filha, evidentemente que depois ele se recupera com isso, ele se arrepende, mas o livro deixa muito claro que o que contribui muito para a conduta de Cláudio era justamente a obsessão, que ele já vinha, né, já estava num estágio, inclusive, de vampirização, a gente poderia dizer. Bem, e aí eu começo a falar um pouco mais especificamente, né, ainda dentro do meu tema, sobre a questão do abuso sexual infantil. Por que é preciso acabar com isso? Porque isso é uma realidade que existe. E o movimento jurídico espírita, os centros espíritas, as comunidades religiosas de um modo geral, as escolas, não é? As faculdades não podem ignorar isso. Como eu já disse, é uma criminalidade do âmbito silenciosa, que acontece no âmbito das residências, porque o agressor, muitas vezes, é alguém da própria família, da própria residência. Vamos aprofundar um pouco isso. Olha, alguns dados alarmantes. Somente cerca de 7,5% das ofensas sexuais no Brasil são denunciadas à polícia. E estima-se, inclusive, que esse número seja 13 vezes maior, como indica a Pesquisa Nacional de Revitimização do Ministério da Justiça de 2013. Em Pernambuco, em média, não é, anualmente, 2.000 casos de abusos sexuais são denunciados à Polícia Civil. 80% dessas vítimas têm idade entre 5 e 14 anos. Mais de 80% é do sexo feminino. E mais de 60% desses abusos ocorrem dentro de casa. O agressor, muitas vezes, é um pai, é um padrasto, é um primo, é um tio, é um vizinho, que tem esse acesso dentro de casa. Isso também é fruto de uma cultura machista, né, onde nós estamos ainda muito envolvidos, que vê a mulher muitas vezes, e isso se direciona muitas vezes o homem vê a mulher muitas vezes como um objeto sexual de um desejo, principalmente quando se trata de uma criança ou de um adolescente, de uma cultura lamentável que tenta minimizar o desrespeito à dignidade sexual de uma outra pessoa. Ah, foi somente um toque. Ah, ele não fez nada demais, ele somente apalpou. Não merece ser processado por conta disso.
Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque quem é vítima de um toque, de um apalpamento, carrega consigo as consequências, não somente físicas, não somente espirituais, mas também psíquicas, muitas vezes necessitando, às vezes, de tratamento psicológico e psiquiátrico para tentar superar aquele trauma causado. Então, o abuso sexual infantil, ao contrário do que muita gente pensa, porque às vezes está no imaginário popular de que só existe abuso sexual se tiver havido a consumação de um ato sexual. É comum a gente que já trabalhou na área ou que trabalha, às vezes a defesa do agressor vem com argumento de dizer, olha, mas o laudo é negativo, então nada foi praticado. Às vezes o indivíduo, ele praticou todo tipo de ato com a vítima, só não e me perdoe às vezes, dar um exemplo assim, às vezes de uma forma um pouco direta, mas é necessário para contextualizar. O agressor, ele pratica todo tipo de ato, tocando em várias partes do corpo da vítima, só não chega a consumar a relação sexual. Aí vem com o argumento dizer, não houve abuso, houve, porque o abuso sexual infantil, ele consiste na utilização do corpo de uma criança ou adolescente para a satisfação sexual de um adulto, ou até mesmo de um adolescente já com a maturidade sexual para isso, a maturidade biopsíquica para responder por isso, né? Pode ocorrer com ou sem violência física e com ou sem penetração. E por que eu digo com ou sem violência física? Porque, vejam, no Brasil, se tratar de um adolescente menor de 14 anos, a violência é presumida. Independentemente de se dizer, mas ela tinha 12 anos, mas ela permitiu. Né? Por quê? Porque a lei entende, com base em estudos doutrinários, em estudos biopsicológicos, né? Inclusive com o auxílio da medicina, que uma pessoa menor de 14 anos ainda não tem condição nem maturidade de compreender a complexidade do ato sexual. Então, o abusador sexual, ele muitas vezes se vale disso, ele se aproxima daquele infante menor de 14 anos, não é? E aí, por que muitas vezes o abusador é alguém da família? Porque a criança, ela tem todo aquele respeito. Imagine alguém, e pense em um abuso sexual, lamentavelmente, não é para quem tem 13 anos e 10 meses, não, que também é grave, mas são crianças de 4, de 5, de 3, de 7, de 8, que não têm ideia da dimensão e da complexidade de um ato sexual. Imagine alguém que você deposita confiança lhe trazendo isso, não é? Através desses toques, dessas carícias, e num conceito amplo de abuso sexual, também você dá acesso à criança ou adolescente de conteúdo pornográfico com essa finalidade libidinosa, também constitui crime. Então, imagine um infante tendo acesso a isso, não tem condição sequer de compreender esse ato. Deixa muitas vezes isso acontecer, e por isso que o abuso sexual ele acontece de forma reiterada, porque o agressor, ele ameaça o agredido, ameaças do tipo, olha, não diga nada a ninguém, porque ninguém vai acreditar em você, e a sua mãe não vai acreditar em você, ela vai botar de castigo, dizendo que você fez coisa errada, fique calada, ou então algo mais grave, eu vou fazer alguma coisa contra o seu pai, contra a sua mãe. E aí, muitas vezes, o ato vai se perpetuando no tempo. E aí, quem é criança ou adolescente, a professora Érica já abordou, ou seja, criança até 12 anos, adolescente entre 12 completos e 18 anos de idade, tá? Então, falamos já um pouco disso, que o abuso sexual ele pode ocorrer através de toques ou carícias, né? Da prática de atos lascivos na sua presença, da indevida utilização de imagens do corpo de uma criança ou adolescente. É interessante que eu conversei sobre esse tema em um centro espírita, né? Levei essa colaboração para lá, e algumas pessoas, até a coordenadora do centro até me disse, olha, foi muito importante, quando eu coloquei que a gente ia ter um estudo sobre esse tema, algumas pessoas falaram, mas esse tema é espírita, esse tema tem que ser abordado em um centro. Meus caros, veja, tem. Esse tema, ele tem a ver. Nós não podemos estar achando, chegar e estar falando do livro dos espíritos, né, passar um domingo estudando isso e achando que está maravilhoso, quando algumas pessoas que frequentam o centro podem estar vivenciando essa realidade. Nós precisamos trazer essas informações, não é? Elas têm uma importância muito grande, porque, como eu disse, a vítima silencia de uma maneira triste e lamentável e vai acumulando aquilo. E muitas vezes ela só deságua, ela só começa a revelar aquela grave situação pela qual está vivenciando, quando de repente vê uma matéria jornalística sobre um crime de estupro, quando na escola o tema vai ser tratado.
Por isso que também na educação espírita infantil, isso é importante também que haja noções de educação sexual, ou que temas como esse sejam eventualmente trazidos no âmbito dos centros e dos estudos de natureza espírita, e eu diria também religiosos e sociais, não é? É um tema sempre importante para ser abordado. Então, eu vou pular um pouquinho aqui para adiantar, como eu já falei da presunção da violência, não é? Onde ocorre o abuso sexual, só desmistificando, porque as pessoas imaginam às vezes que um abusador sexual é o estereótipo daquele criminoso ruim, daquele homem de aparência, não é? Aquela aparência, vamos dizer assim, de ser uma pessoa do mal e tudo mais. E, na verdade, você vai para as audiências, muitas vezes você vê que o abusador sexual, aparentemente e exteriormente, por isso que Kardec lembra a importância do interior e não do exterior, não é? Porque pode ser igual ao sepulcro, o exterior ser aquela coisa linda, não é? E dentro ter justamente o corpo físico apodrecendo. Então, veja, o abusador sexual muitas vezes é um indivíduo, olha, aquela pessoa, aquele estereótipo de homem de bem, fulano de tal, jamais faria isso, que é isso, de jeito nenhum. E isso gera muitas vezes situações familiares complexas, porque a família muitas vezes fica totalmente contra a mãe, porque normalmente é a mãe que denuncia, não é? A família toda se volta contra a mãe e contra a criança e fica julgando a vítima. Por isso a importância da vítima também ser considerada sujeito de direito, né? Do respeito à dignidade dela. Se o acusado tem dignidade, e tem, é importante ser respeitado, evidentemente, a vítima também, vamos pensar na vítima. Porque em processos como esse, quando eu vi essa reportagem, essa matéria da modelo de Santa Catarina, não me surpreendeu, infelizmente. Né? Não me surpreendeu, não é que isso aconteça aqui tentam até fazer, mas só que a gente não permite. Né? Pelo menos nos processos que atuei, tenho certeza que todos os outros, né, juízes e promotores que atuam aqui na vara de crimes contra a criança e adolescente não permitem isso. Né? Porque o profissional que está ali, o advogado, ele tem que respeitar. Ele tem suas prerrogativas? Tem. Né? Mas todos que estão ali também têm prerrogativas e todos que estão ali também têm o dever de respeitar os sujeitos na relação processual. E por que não é surpresa? Porque o argumento é esse. Mas essa inverte. Né? Quem passa a ser acusado é a vítima. Essa criança é uma criança desaforada, ela tinha um comportamento, ficava sozinha na rua, ficava usando roupa que ficava chamando a atenção dos homens. Então, a nossa cultura ainda é assim, a cultura de quando se está diante de um caso de abuso sexual, você inverte. Foi a vítima que deu causa, e não o agressor. Eu dou um alerta aí, porque em casos, em ambientes de pandemia, lamentavelmente a tendência é que aumente os casos de abuso sexual infantil, né, por conta de uma convivência forçada, muitas vezes, entre vítima e agressor. Então, eu vou falar rapidamente sobre os sinais da violência sexual infantil. Meus caros, vejam, lembram quanto que eu falei que a vítima se cala muitas vezes? Ela se cala e só explode numa situação pontual, não é? Como eu disse, ou numa matéria jornalística, ou numa aula. Mas veja, o corpo não aguenta aquilo, ele vai dando sinais, né? Seja através de problemas na escola, as notas caem, a automutilação, a criança ou o infante não aguenta aquela situação e tem que desabafar de alguma forma. Então, fique atento. Se você conhece alguém que está aparecendo, alguma criança ou adolescente que está aparecendo mutilado, tenha cuidado. Se está aparecendo com marcas ou hematomas sobre o corpo, ansiedade excessiva, uso abusivo do álcool, né, ideação suicida, comportamento autodestrutivo. Tudo isso são sinais genéricos, né? Além disso, tem os sinais específicos que, para determinados infantes, pais, educadores, responsáveis têm que estar atentos, como curiosidade sexual, uma agressividade sexual, masturbação excessiva, conhecimento ou brincadeiras sexuais inapropriadas para a idade, ou mesmo a gravidez, né? Pode ser uma situação também, né? E que seja o resultado, lamentavelmente, de práticas sucessivas do abuso sexual infantil. Bem, a consequência do abuso sexual infantil, né? Tanto está prevista no nosso Código Penal, como também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja, do ponto de vista jurídico, é importante dizer o seguinte: pedofilia não é crime. Pedofilia é um termo médico, não é? Termo ligado à ciência médica, atribuído àquele indivíduo, é considerada uma patologia daquele indivíduo de maior idade, em regra de maior idade, que sente atração por crianças que ainda não atingiram o período púbere, seja do sexo oposto, seja do mesmo sexo que ele.
Então, é uma patologia que ele pode e deve procurar tratamento. Se ele não procura tratamento, se ele deixa a coisa, esse sentimento correr, né, que a gente viu que para nós espíritos isso pode também ter até fundamento, até alicerce em outras vidas, no comportamento dele de outras vidas, o que não justifica absolutamente o comportamento dele atualmente, né? Mas se ele não busca tratamento, seja físico, seja espiritual, e ele exteriorizar essa necessidade dele, ele pode responder por algum crime. Se ele exterioriza através do toque em crianças ou adolescentes, ele pode responder pelo crime de estupro vulnerável, por exemplo. Se ele exterioriza e ele tenta, vamos dizer assim, saciar essa vontade, esse libido, através de imagens de crianças ou adolescentes em situação pornográfica, ele responde por outro crime. E aí vocês perguntam, então isso é crime? É sim, você baixar imagens de crianças ou adolescentes em situação pornográfica é crime, está lá previsto nos artigos 240, 241 e várias letrinhas mais que tem no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, não é? O compartilhamento dessas imagens por si só é crime. Você baixar, muito cuidado com isso. Eu já vi casos de processo que isso, o argumento defensivo foi que, não, mas é porque a pessoa ela tem essa imagem porque ela baixou, ela recebeu de um grupo de WhatsApp. Cuidado! E veja que grupo é esse que você está participando. Se tem alguém compartilhando esse tipo de imagem, saia desse grupo e denuncie, porque isso é crime. E por que é crime, principalmente? Porque quem faz isso, existe toda uma indústria pedófila por trás disso. Não é? Veja uma crueldade. Não é? Se existe a crueldade do encarceramento, e ela existe, e a gente precisa melhorar e dar dignidade ao preso e também ao adolescente infrator, e existe essa crueldade bárbara da criança e do adolescente, não é? Que são levados para estúdios, onde são gravadas cenas horrorosas, lamentáveis, de sexo explícito. Não é? Então a gente precisa, é duro falar sobre isso, é duro imaginar, mas a gente precisa falar sobre isso e refletir também e amadurecer. Porque o ECA também, ao meu ver, avançou. Quando passou a tipificar, a gente vai ver mais adiante. Bárbara, minha querida, eu estou com 30 minutos, eu vou precisar me estender um pouquinho, só para concluir. Eu acredito que pode ser, né? Então, como quem cala consente, eu vou entender que sim, né? Então, eu trago para vocês aí o estupro de vulnerável, cuja pena é muito dura, é de 8 a 15 anos, não é? Veja, eu não vou entrar no mérito aqui do encarceramento, porque eu entendo que a punição é importante também. É claro que a gente precisa melhorar o nosso presídio para que aquele reeducando, e a gente precisa entender aquela pessoa como um sujeito de direitos, ele possa se recuperar e não mais reincidir. Isso implica não só a questão da pena, mas também tratamentos, aqueles indivíduos que são pedófilos, porque nem todo abusador sexual é pedófilo, é importante dizer isso. Às vezes existe aquele abusador que se aproveita da situação de uma criança ou adolescente que está desenvolvida sexualmente, desenvolve já os seus órgãos genitais, ele se aproveita ali pontualmente. Mas existem aqueles indivíduos que têm aquela necessidade e que precisam tratar. Não adianta ele ficar 100 anos preso, porque se ele sair, ele vai cometer de novo. Então é preciso pensar também no tratamento para ele. Aí tem os crimes que eu falei para vocês, né? Que eu não vou reler aqui para não cansar vocês, foi essa lei 11.829 de 2008, que ela tipificou melhor, porque hoje em dia com a internet, vejam bem, os grupos de pedofilia, eles usam a chamada Deep Web, eles fazem compartilhamentos de imagem, utilizando os programas, para quem tem um pouquinho mais de experiência na internet vai lembrar que se tinha um programa chamado Emule, que você compartilhava arquivos de música, inclusive, né? Então, eles usam um programa parecido com esse, e compartilham essas informações entre eles. Tem toda uma indústria de pedofilia, de pornografia infantil, que, claro, é preciso coibir e prevenir, não é? Evidentemente, veja, a educação ela é necessária, ela é importante, não é? Mas, claro que já existe toda uma indústria aí já. Então, é importante também que o Estado tenha também seus instrumentos para coibir também do ponto de vista punitivo. Não somente isso, a gente não pode se limitar a isso de jeito nenhum. Mas a gente tem que pensar o seguinte, já existe uma criminalidade em andamento. E é preciso pensar em meios também de fazer cessar. Tanto que a gente, até na sexta-feira, houve uma operação a nível até mundial, não é? De combate, que a imprensa chama combate à pedofilia, que é justamente combater essas pessoas que se valem da internet para baixar e compartilhar imagens, não é, de crianças e adolescentes em situação pornográfica.
Tem esse artigo também que é sobre justamente você baixar as imagens, e eu quis destacar esse também, que tem sido muito comum, que é a prática do sexting, né? Quando você alicia, assedia ou instiga, por qualquer meio de comunicação, criança ou adolescente com o fim de praticar com ela ato libidinoso. Meus caros, vejam só, isso é muito grave. Existem indivíduos que se passam por coleguinhas do seu filho, da sua filha, isso pode acontecer. E ficam mandando mensagens e pedem que ela mande esses chamados nudes, né? E isso é crime. Isso entra no 241D do ECA. Então, muito cuidado. Vejam, no início do ano, a gente teve ciência de uma denúncia muito grave. Foi algo que a parte, infelizmente, não, pelo menos na época que eu estive à frente dessa investigação, não mais nos procurou, mas era uma denúncia envolvendo até câmeras, essas câmeras de babá eletrônica, cujos pais usam muitas vezes para monitorar os filhos e as filhas. Então, muito cuidado, porque essas câmeras elas são acessadas remotamente com base com o auxílio da internet, não é verdade? Você usa a internet, usa o Wi-Fi da sua casa para você estar no trabalho, para você estar, né, na sua casa de campo ou viajando, acessar o que é que seu filho ou sua filha está fazendo. Cuidado, porque esses grupos conseguem ter acesso a isso e podem estar tendo imagens do seu filho, da sua filha, em situações como, por exemplo, estarem trocando de roupa. Veja até que ponto chega a maldade. Então, a gente precisa estar atento a isso, tá? Vejam, eu não sei se daria tempo de falar sobre isso, é um tema muito delicado, mas eu também me sinto no dever de tratar, que é essa questão do aborto e da gravidez resultante de estupro de vulnerável, porque é uma consequência do estupro, do abuso sexual infantil. Sendo muito claro, e a gente teve recentemente um caso que teve repercussão nacional, que foi daquela jovem, daquela menina do Espírito Santo, que vinha sofrendo abuso sexual do tio há vários anos, não é? E engravidou, e que a família decidiu de que deveria fazer o aborto. Esse aborto ele está autorizado legalmente, é o aborto, o Código Penal brasileiro, ele prevê que é possível o aborto, não é, sem que haja qualquer punição para a gestante, quando houver riscos para a sua vida e quando esse aborto resultar de um estupro, né? Isso seja para uma menina de maior, seja também para uma criança ou adolescente, seja para uma mulher maior de idade, seja para uma criança ou adolescente. O Supremo também entende, fez o julgamento nos autos da ADPF 54 em 2012, onde a AGE Brasil, inclusive, esteve presente de forma muito serena, fazendo sustentação oral em favor da vida, né? Mas o Supremo entende que também é possível o aborto do feto anencéfalo, ou seja, daquele feto que ainda não tem a formação plena do seu cérebro. É uma outra hipótese que o ordenamento brasileiro, o ordenamento jurídico brasileiro, também admite o aborto. Vejam, deixar bem claro para vocês, a doutrina espírita, ela defende sempre a vida, não é? E só se admite o aborto quando houver riscos para a vida da gestante. Esse é o entendimento aí que a gente que a doutrina espírita deixa muito claro, seja a partir do ensinamento do Livro dos Espíritas, do Livro dos Espíritos, seja através do ensinamento dos nossos grandes estudiosos da doutrina. Mas, veja, diante de um caso de estupro, qualquer que seja a decisão da família da vítima, nós não podemos querer impor o nosso entendimento. Nós temos que defender a vida, claro, procurar conversar, aconselhar, mas nossa atitude diante de uma vítima, de uma família, como a dessa menina do Espírito Santo, deve ser, acima de tudo, de respeito, de empatia e de não julgamento. Se nós não devemos julgar um criminoso, um agressor, um adolescente infrator, não é? Nós também não devemos julgar a vítima dos seus atos. Que esse sentimento de solidariedade, que esse sentimento, não é, de cristianismo também se estenda às vítimas dos crimes e dos atos infracionais. Nós não podemos também desconsiderar isso. Então, claro, defender sempre a vida, mas jamais com atitudes agressivas de estar chamando alguma vítima de estupro, seja de maior, seja de menor, porque decidiu fazer o aborto, que é legal, chamá-la de assassina, por exemplo, não é? O nosso caminho tem que ser outro, tem que ser o caminho do convencimento através da serenidade, do diálogo, não é? Da orientação. Então, pelo que eu já falei, qual seria, até de certa forma eu já disse, qual é o papel de um centro espírita diante de um caso de abuso sexual infantil? Senhores, é silenciar?
É alguém que tem consciência disso a partir de contato com frequentadores do centro, de que determinada criança ou adolescente está sendo abusado sexualmente. É silenciar, é dizer, não, não nos cabe julgar, vamos deixar que a própria família resolva isso. E você sabendo que aquilo acontece e que continua a acontecer, não nos parece, né? O caminho é acolher a vítima e a família da forma mais humana, escutá-los, não é? Procurar escutar, e claro, sem evitando a revitimização, ou seja, evitando entrar em detalhes, porque quando a vítima, toda vez que ela vai e fala aquilo perante um delegado de polícia, perante um conselheiro tutelar, perante um juiz de direito, um promotor de justiça, ela está repetindo, ela está revivendo. O cérebro já tinha criado até mecanismos para tentar esquecer, e não esquece facilmente, a gente já viu isso, né? Mas quando ela vai falar aquela história, ela traz aquilo de volta. Então, evitar essa revitimização, sugerir à família que se seja o caso, que procure os órgãos e entidades da rede de combate a esse tipo de prática, não é? Se você sabe disso, se for o caso, faça até uma denúncia anônima. Se você tem um pai ou uma mãe que se nega a isso, se a mãe é tolerante, e lamentavelmente há casos que a mãe, por uma questão socioeconômica, uma questão de dependência econômico-financeira do abusador, tolera isso, mas se você, enquanto frequentador de um centro, por exemplo, sabe disso, comunique isso às autoridades. Você não é obrigado a revelar sua identidade. É possível a denúncia anônima para que seja feita uma averiguação preliminar disso, não é verdade? O que não se pode é deixar que isso aconteça, porque é uma crueldade maior ainda. Como denunciar, né? Tem o Disque Direitos Humanos, o Disque 100, você não é obrigado a se identificar. O MPPE também tem 2 telefones, o 3182, o MPPE, Ministério Público de Pernambuco, o 31827000, o Disque 127, a DPCA, a Polícia Militar. No Disque Direitos Humanos e no MPPE, você não é obrigado a se identificar. Então, eu faço um apelo, eu concluo fazendo esse apelo. Não silencie diante do abuso sexual infantil. Procure orientação, procure os órgãos da rede de proteção. Isso é muito grave. É alguém, uma criança ou adolescente, que pode estar tendo a vida comprometida, não só do ponto de vista biopsíquico, mas também espiritual. Então, procuremos, acima de tudo, ter essa consciência, não é? De abrigar, de entender, mas ter consciência de que é um problema presente, que acontece reiteradamente e que nós não podemos, não é? Enquanto espíritas, acima de tudo, enquanto cristãos, mas antes disso, enquanto seres humanos, nós não podemos silenciar a respeito. Então, agradecendo a oportunidade, pedindo desculpas, eventualmente, se me expressei mal de alguma forma, e também pedindo desculpas por ter excedido o tempo, eu concluo e me coloco à disposição para tentar conversar e se tiver o meu alcance, puder ajudar ou responder alguma pergunta a respeito do tema. Que a paz de Deus e de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Obrigada, Salomão. Nós que agradecemos pela sua excelente explanação, né, de um tema tão importante, pouco discutido, né, no meio espírita, e tão necessário, na verdade, para a gente aprender e ficar atento, né, aos sinais e ajudar, né, as pessoas que eventualmente estejam passando por essa situação difícil, né?